Olá, hoje vamos conhecer a história de uma mulher corajosa, forte e à frente do seu tempo, que arriscou sua vida muitas vezes para defender, para ajudar pessoas que precisavam da sua ajuda. E por entender que isso era o mais justo. Ela recebeu o nome de Anjo de Hamburgo e sua história está sendo contada em uma minissérie da Globo. Estamos falando de Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa. Aracy nasceu no dia 5 de dezembro de 1908 em Rio Negro, no Paraná, filha de Sidone Moebius de Carvalho, de descendência alemã, e Amadeu Anselmo de Carvalho, um comerciante brasileiro, luso-brasileiro, que veio se tornar o dono de um grande hotel no Guarujá, cidade onde Aracy foi viver com sua família quando ainda era bem pequena. Em 1930, Aracy ela se casa com um alemão, Johann Eduard Tess, e com quem teve um filho, Eduardo Carvalho Tess. 5 anos depois, quando esse casamento ele já não ia muito bem, ela decide se mudar com seu filho para a Alemanha, para a cidade de Hamburgo, e viver lá com a tia, Lucy Luthner. Em retorno para a Alemanha, na cidade de Hamburgo, ela consegue um emprego justamente por ter facilidade com 4 idiomas, que era o português, o inglês, o francês e o alemão. Então, por ela ser fluente ali, ela termina conseguindo um trabalho no consulado, na seção de passaportes. E justamente por ela fazer parte desse local ali, ela vem ajudar muitas pessoas a sobreviverem. Em 1938 entra uma circular 1127 que impedia, pelo menos barrava a grande quantidade de pessoas, de judeus, que vinham da Alemanha para o Brasil. Mas Aracy, ela de alguma forma, ela consegue burlar essa circular e ajuda muitas pessoas, muitas famílias a virem para o Brasil. Algumas fontes relatam em que Aracy ela colocava alguns documentos juntos com outros nos vistos para o cônsul assinar, como também no momento de colocar um J que identificava os judeus, ela não colocava essa marca no passaporte, então isso terminava facilitando para conseguir o visto. Por ela ter visto especial, isso também facilitava no momento que ela cruzava as fronteiras da Alemanha com outros países, e justamente por ter esse passaporte especial ela não precisava ser revistada, então ela conseguia cruzar fronteiras dos países ali que faziam fronteiras com a Alemanha e terminava levando os judeus, alguns dos judeus, dentro do seu carro. Ela também fazia com que alguns deles conseguissem embarcar em navios. Então, esses fatos, eles terminam ajudando muitas famílias na época. Ainda na Alemanha, ela vem conhecer aquele que seria o seu futuro marido, que é Guimarães Rosa. Era um escritor brasileiro que na época ele começou a trabalhar lá na Alemanha com cônsul adjunto. E afirmam também que ele teria ajudado ela de alguma forma nessas ações de ajuda às famílias dos judeus. Mas não é algo que fica comprovado. Não existem documentos que mostrem, não existem cartas ou qualquer tipo de registro que evidencie a ação de Aracy e de seu marido também nessas ações. Então não existem. Alguns historiadores terminam de alguma forma rejeitando essa teoria. No caso, Guimarães Rosa e Aracy, eles ficam na Alemanha até 1942, quando o Brasil termina cortando relações diplomáticas com a Alemanha durante a guerra, e por 4 meses Aracy e Guimarães Rosa eles ficam num hotel prisioneiros, esperando para que se decidisse, e alguns diplomatas alemães que estavam aqui são trocados por eles. Então, finalmente, eles conseguem voltar ao Brasil. Eles terminam se casando no México por causa do impedimento que existia aqui no Brasil, que ainda não existia o divórcio. Então, eles se casam lá no México e retornam ao Brasil, vêm ao Brasil morar aqui. Alguns atos que Aracy vai ajudar a outras pessoas, alguns compositores intelectuais da época, durante a ditadura militar também, em que ela termina ajudando algumas pessoas a escaparem da polícia
alguns perseguidos por causa de músicas, por causa de ideologias daquela época, então algumas ajudas ela também presta a essas pessoas. Aracy, ela recebe algumas homenagens ao longo da vida dela e tem um registro dela lá em Israel. Ela que dá o título, que concede o título a ela como Justas entre as Nações, justamente por prestar esse apoio, essa ajuda a muitas famílias de judeus. Ela recebe esse título em 8 de julho de 1982 e em 1985 ela consegue fazer uma viagem até Israel e tem algumas fotos, algumas documentações da passagem dela lá. Ela também recebeu uma homenagem nos Estados Unidos. Existe um museu do Holocausto lá em Washington e ela recebeu o título de Anjo de Hamburgo justamente por causa dos seus atos prestados. Aracy, nos últimos anos de vida, ela sofreu com a doença de Alzheimer e veio a falecer com 102 anos em 28 de fevereiro de 2011, deixando o seu filho, Eduardo, e família. A sua história ela está sendo contada na minissérie Passaporte para a Liberdade, escrita por Mário Teixeira e sob direção de Jaime Monjardim. E é interpretado nos papéis principais por Sophie Charlotte, que nasceu na cidade de Hamburgo, na Alemanha, é uma curiosidade, e pelo ator Rodrigo Lombardi, que faz o papel de Guimarães Rosa. Eles começaram a gravar essa minissérie ainda em fevereiro de 2018, mas teve que parar as gravações justamente por causa da pandemia. Como também alguns fatos, eles são questionados por historiadores justamente por não haver documentação que prove a ajuda que Aracy e Guimarães Rosa deram para as famílias dos judeus. Embora existam pessoas que testemunharam no momento do processo dela conseguir esse título como justo entre as nações, em que algumas pessoas, algumas familiares ou pessoas que tiveram ajuda dela aqui, que vivem, são vivos, que vivem no Brasil, eles dão esse testemunho. E alguns deles, eles são mostrados no documentário feito pelo ator Caco Ciocler, que tem o título de Esse Viver Ninguém Mentira, que é um dos mais belos documentários que eu já vi. Eu vou deixar o link aqui no YouTube, se eu encontrar eu vou deixar o link para que vocês possam assistir também, que vale a pena conhecer, e que conta um pouco mais da história, da incrível história de vida de Aracy de Carvalho. E vocês, já conheciam a história de Aracy? Deixem nos comentários para eu saber um pouco sobre o que vocês já conheciam, se vocês assistiram a série, se vocês já assistiram o documentário. Falem um pouco para que a gente possa estar conversando sobre Aracy e também deem sugestões de temas para eu estar trazendo aqui nos próximos vídeos. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!